Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aplicativo Infinity Paint, então, sem muita enrolação, vamos lá. Bom, embora não seja tão popular, o aplicativo Infinity Paint é um aplicativo para desenho digital que está disponível para Android e também para iOS, ou seja, para quem tem Apple. Então, é um aplicativo que está disponível aí para todo mundo no geral, mas por algum motivo ele não é tão popular assim quanto o Ibis Paint, por exemplo, ou até o Medbang e etc. E o Autodesk Sketchbook, que também é um aplicativo que eu detestei. Mas tem um vídeo aqui do canal que eu dei 10 dicas sobre o Infinity Paint e por algum motivo vocês assistiram bastante esse vídeo, então eu acredito que vocês estejam usando esse aplicativo. Então eu resolvi trazer esse vídeo onde eu vou mostrar os brushes que eu mais uso no Infinity Paint, os que eu mais gosto, e eu vou também fazer uma ilustração de um Pokémon, o Sceptile, o Mega Sceptile, que é um dos meus Pokémons favoritos, né? Tipo planta, tudo na minha carreira. Então, é isso, eu vou mostrar pra vocês os meus brushes favoritos. Bom, eu já deixei aqui pronto o rascunho dessa ilustração do Sceptile. Eu fiz também uma florestinha, mas eu deixei para depois refazer, porque eu tinha feito em preto e branco. Porque eu tô acostumado, é automático para mim fazer as ilustrações em preto e branco, porque, né, como eu crio ilustração geralmente para tatuagem, eu faço tudo em preto e branco, vai no automático. Então, eu tinha feito isso já, mas aí eu acabei depois fazendo uma versão colorida mais pro fim do vídeo. Antes de começar aqui a pintar não, a mostrar pra vocês os meus brushes favoritos, eu sempre dou uma diminuída não, eu sempre troco a cor do fundo, de branco pra um pouquinho mais cinza, porque senão minha vista queima, sabe? E eu já tenho 5 graus de miopia, então fica a dica pra vocês quando forem começar a desenhar, seja no Infinity Paint ou no Clip Studio, tanto faz. Sempre dá uma trocada na cor da sua folha, pra não doer tanto sua vista, tá? Enfim, então essa ilustração aqui já está pronta. Está pronta assim, né? Eu fiz o rascunho e eu vou mostrar aqui os brushes que eu costumo usar com mais frequência no Infinity Paint. Tem uma infinidade de brushes aqui, vocês vão com o tempo dar uma olhada e ver o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Então, como todos os aplicativos, eu sempre recomendo. Se vocês estão começando a usar, dá uma olhada em todos os brushes que tem lá. Vai que vocês gostam mais de um ou menos, enfim. Aqui vocês conseguem trocar a ordem que estão os brushes, lápis, caneta, pincel, etc. Então vocês conseguem trocar a ordem e colocar aqui o que vocês mais usam primeiro. Eu costumo colocar sempre na sequência lápis, caneta e daí pra frente tanto faz, né? Tanto faz assim, né? Eu deixei alguns que eu mais uso aqui, por exemplo, o lápis, esse Old Pencil, é o lápis que eu geralmente uso para fazer rascunho. Esse Old Pencil e um outro que eu vou mostrar já já, para fazer os sketches, os esboços, tanto faz. Eu utilizo esses brushes porque eu gosto de usar esses brushes que parecem com lápis mesmo no papel, para poder criar o rascunho. Tem esses dois brushes aqui, tanto o Old Pencil quanto o HB, que ele simula aquele lápis HB. Então eu gosto desses dois. Um se assemelha um pouco mais a giz de cera, quase, e o outro ele deixa um pouco mais esfumaçado. E a caneta eu gosto sempre de usar canetas que sejam mais duras. Então, duras no sentido de que eu gosto que seja mais lisa, sabe? Eu não gosto de fazer a line art com canetas que vão deixar meio esfumaçado, não me agrada muito. Eu gosto de fazer a line art mais dura, mais seca. Eu não sei se vocês estão entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer. Então eu costumo usar essa Soft Pen. Eu estou deixando aqui o nome dessas canetas em destaque, porque aqui na hora de gravar eu não estou conseguindo enxergar agora exatamente o nome das canetas. Mas eu sei que eu dei zoom quando eu estava editando, então vocês vão conseguir saber exatamente o nome dos brushes, tá? Mas eu estou aqui visualizando, estou mostrando, então provavelmente eu não vou conseguir enxergar aqui no Sony Vegas, tá rodando muita coisa aqui ao mesmo tempo. Mas enfim, vocês estão conseguindo ver aí o nome dos brushes. Eu gosto muito desses brushes que são de luz para iluminação. Eu acho eles muito fofinhos para fazer detalhes, eu acho incrível. Dá para fazer coisas bem delicadinhas. E eu gosto também desses brushes de iluminação que dão uma sensação mais de luz mesmo, sabe? De iluminar o ambiente. Porque no Clip Studio eu tenho um pouco de dificuldade de fazer
iluminação, porque eu tenho que mudar lá na camada e tudo mais. E aqui no Infinity Paint tem esses brushes de combustão até, então meio que simula uma explosão mesmo, sabe, uma fogueira. E lá no Clip Studio não tem, eu não encontrei pelo menos, talvez eu seja burra, não encontrei esses brushes de iluminação. Então eu gosto muito de usar aqui. O Infinity Paint também tem brushes que simulam aquarela. Sim. Não vai, obviamente, não vai ser igual no papel, né, minha gente? Porque estamos falando de digital, algoritmo, então... Mas, assim, fica muito, muito parecido mesmo com a aquarela. E, sinceramente, se eu imprimisse, eu não ia saber a diferença. Mas também eu sou um pouco leigo em relação a tintas. Mas, assim, eu achei que é muito parecido. Só a questão da mescla de cores que não vai ser igual na tinta, que você, né, mistura as cores ali no papel e elas acabam misturando e gerando outras cores. E aqui é meio que não consegue fazer isso muito bem. Até faz ali um pouquinho, mas assim, é mais difícil. Então você tem que escolher exatamente a cor que você quer e ir pintando. Mas eu achei bem legal esse brush de aquarela. Dá pra fazer umas coisas bem criativas aqui no Infinity Paint. Com relação aos pulverizadores, eu gosto muito de usar eles para pintar, porque uma das minhas maiores reclamações, é uma das poucas que eu tenho em relação ao Infinity Paint, é que eu não gosto muito dos brushes dele para colorir, para pintar. Então, quando eu estou usando o Infinity Paint, eu costumo usar os pulverizadores para colorir, porque os pincéis que tem não me agradam muito. Então, eu vou colorindo primeiro, eu uso balde de tinta, né, quando dá para preencher, mas o Infinity Paint também tem aquele probleminha de deixar as bordinhas brancas que eu ainda não consegui resolver. Já me falaram para preencher com balde de tinta e arrastar de leve para fora, mas não deu muito certo. Eu acho que precisa rolar uma atualização aí, porque me incomoda um pouquinho essa parte, então... Mas, de resto, assim, o Infinity Paint é um dos melhores aplicativos, principalmente para quem está começando. Foi um dos primeiros que eu baixei no meu tablet, no Tab S6 Lite, quando eu comprei. Então, eu recomendo bastante para vocês. Agora, com relação a configurar o pincel, você vai clicar nessa bolinha aqui onde eu cliquei, nesse campinho ali do lado, e vai abrir essa tela para vocês com essas opções aqui do lado esquerdo. Então, vocês vão conseguir mudar o tamanho do brush que vocês querem, vocês conseguem trocar a opacidade. Geralmente, a gente troca a opacidade na camada, mas aqui você consegue trocar a opacidade do pincel, do brush. Aí, dependendo do que você quer fazer, dá para fazer uns efeitos legais. Você também consegue trocar aqui nesse lugar a suavidade do pincel. Então, você consegue fazer com que o pincel ele fique mais suave. Seria o estabilizador. Eu não gosto de usar ele tão no 100%, porque pra mim eu tenho a sensação de que o pincel começa a ficar meio duro. Pra mim perde um pouco da fluidez do desenho. Então eu não curto muito usar esse suavizar muito perto do 100%. Geralmente eu uso ele entre 30 e 40, pra mim é o suficiente na hora que eu tô fazendo a line art principalmente. Mas aqui você também consegue mexer em outras coisas. Por exemplo, viscosidade, que é uma coisa que eu recomendo que vocês não mexam. Porque eu mexi aqui só para ver o que ele fazia e a line art ficou meio craqueada. Eu não sei se é essa expressão, mas enfim, ficou assim, meio esquisita. Então, eu recomendo que vocês não mexam nas outras coisas para não estragar o brush que vocês estão usando ali. Eu geralmente uso mesmo só... Eu mexo no tamanho, no tamanho do alcance, na opacidade e na suavidade. Para mim, é mais que o suficiente mexer nessas ferramentas, nessas configurações. Se você quiser mexer em mais coisas, você pode. Aqui embaixo, vocês vão conseguir enxergar que tem um campinho chamado cabeça, que eu também clico para mostrar para vocês o que dá para fazer. Esse cabeça significa que você consegue alterar aqui algumas coisas e, principalmente... quando você faz o traço com o pincel, a entrada dele é mais suave do que o resto. Então você pode fazer com que o começo fique num degradê, o traço, a line art fique num degradê. Ou você pode deixar ela mais rígida. Então dá para fazer isso aqui nessas configurações. Mas eu não recomendo que vocês fiquem mexendo muito para não alterar muito do pincel e depois não conseguir voltar. Sobre Blender, eu não encontrei uma função de uma ferramenta de Blender aqui no Infinity Paint, mas tem esse pincel que ele
faz algo parecido. Então, dá para você antes pintar com outro pincel e depois vir arrastando com o Blender para fazer esse degradê, dependendo do que você quer fazer no desenho. E aí eu comecei aqui a fazer a minha line art do Mega Septile usando a caneta Soft Pen, lembrei o nome. Porque é o que eu geralmente uso para fazer minha line art. É a minha favorita, eu salvei ali no cantinho. Inclusive no lado esquerdo, quando vocês abrem o pincel, os brushes, as opções de brushes, você consegue favoritar os pincéis que você mais gosta, os pincéis que você mais usa. Daí fica mais fácil, porque ele não tem tantas opções assim de pincel. Eu tinha visto um vídeo no YouTube do próprio Infinity Paint falando que eram mais de 160 brushes. Mas eu não sei se é tudo isso, depois que atualizou, enfim, esse vídeo era um pouquinho antigo, então eu não sei se tem mais ou menos. Mas assim, se você sabe de cor quais são os brushes que você vai usar, ok. Mas se você quiser testar desde o começo, ver quais que você se adapta melhor e já ir salvando, favoritando para facilitar para você, também tem como fazer isso e eu gosto bastante. Eu já favoritei todos os brushes que eu uso com mais frequência, tanto para line art quanto para colorir o desenho, então isso facilita para mim. Mas eu já sabia de cor também quais eram os que eu mais usava, né? O que eu estou fazendo aqui agora é vir retocando o desenho, a parte que eu colori, porque tem aquele probleminha de pintar com balde de preenchimento e ele não conseguir preencher a área toda. Eu também tive esse problema com o Ibis Paint, então acho que é recorrente dos aplicativos de desenho digital. Mas com o Ibis Paint eu consegui dar uma suavizada um pouco mais quando eu consegui mexer na configuração do balde de tinta. Aqui no Infinity Paint, Infinity Painter, eu falo Infinity Paint, tá errado, é Infinity Painter. Então aqui nesse aplicativo eu não consegui fazer isso, eu não consegui encontrar as configurações do balde de tinta, eu não sei se realmente dá para fazer isso, para mexer, então por enquanto não tem muita solução. O que eu consigo fazer mesmo é preencher e depois ir pintando o que ficar ali em branco das bordas. Bom, eu já tinha feito a floresta em preto e branco, como eu tinha dito, né? Mas daqui a pouquinho eu vou terminar ela, eu vou refazer, no caso, né? Bom, o desenho aqui, depois de eu fazer a line art, eu fiz a sombra. Para fazer a sombra, eu criei uma camada em multiplicar. Geralmente tem esse tipo de camada em todos os aplicativos que eu uso. Tanto o Clip Studio Paint quanto o Ibis Paint tinham essa opção de camada de multiplicar. Os nomes eram geralmente parecidos, então sempre que é para fazer sombra, eu uso a opção da camada multiplicar. Bom, depois que eu finalizo a sombra, eu sempre dou uma diminuída na opacidade da camada, porque pra mim dá uma, eu não sei exatamente qual é a palavra, mas fica mais suave, lembrei. A sombra fica mais suave. Agora, para fazer a iluminação, aqui no caso no Infinity Paint, o tipo de camada se chama tela, o que eu utilizo pelo menos. Mas em outros aplicativos vai estar diferente. No Clip Studio, eu geralmente uso a Add Glow, alguma coisa assim. Mas as camadas de iluminação geralmente estão com nomes diferentes nos aplicativos. Mas a de sombra geralmente está como multiplicar em todos eles. Bom, aí para refazer no caso a floresta, eu usei o brush de lápis, que foi o HB ou foi o Old Pencil. Eu não lembro agora qual foi dos dois. Mas eu usei um deles e aí eu aumentei aqui o tamanho do pincel e o tamanho da área que ele atingia. E aí consegui fazer meu Deus. E aí eu consegui fazer os troncos das árvores e fui escurecendo ali o fundo com uns tons de verde, alguns tons de cinza, para simular uma floresta um pouco mais densa. Eu tenho um pouco de dificuldade para criar cenário, eu confesso, então eu não sei não ficou tão legal quanto eu gostaria o resultado final. Depois deu uma melhorada, mas eu tenho dificuldade de fazer cenário, ainda preciso aprender, então não só cenários fechados, né, cenários abertos também, como por exemplo floresta. Então eu não queria fazer uma uma floresta muito cartoon, porque acho que não ia combinar com o Pokémon que eu criei, porque ele tá tão bonitinho, pelo menos eu achei o meu desenho maravilhoso, eu adorei ele. Então eu queria fazer um ambiente um pouco mais realista, entre muitas aspas realista, tá? Então eu aproveitei que o Infinity Paint tem alguns brushes de
folhas de árvores que simulam plantas, então eu só alterei ali a cor e aí joguei elas por cima dos troncos de árvores que eu já tinha feito usando o outro pincel. E aí foi virando uma florestinha que eu fui gostando mais. Quando eu pintei só os troncos das árvores e o verde do chão e do fundo, eu não estava gostando muito, mas aí eu fui tacando essas plantinhas e fui gostando mais. Eu também troquei a cor do fundo para ficar um pouco mais cinza e fiz uma coisa que eu sempre costumo fazer com meus desenhos, que é criar uma camada por cima de tudo, jogar um tom de azul ou de roxo, trocar a camada para multiplicar e aí eu diminuo a opacidade para deixar com um pouco mais de sombra. O personagem também estava sem sombra no caso, eu fiz uma sombra para ele no chão e depois eu dei essa sombra em cima de todo o desenho. E aí eu achei que ficou muito legal o resultado. Mas para dar um tchan a mais, um toque maior, eu aproveitei e quis fazer um pouquinho de raio de luz da lua. Porque sim, quis fazer a ilustração de noite. Então, depois de ter escurecido a minha ilustração com multiplicar, eu usei aquele outro brush de iluminação, que eu não lembro o nome, mas está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Então, eu usei um tom de azul, porque eu achei que o azul era um pouquinho mais, lembrava um pouco mais a lua. Então, eu usei esse tom de azul, deu para dar uma iluminada ali, e aí eu joguei um pouquinho mais de raios de iluminação ali, e eu achei que no fim ficou bem legal o resultado. Então, eu espero que vocês também tenham gostado do meu desenho. Eu vou tentar deixar ele no meu Instagram depois, porque o Instagram tem aquela estética que eu tô tentando criar, então eu não costumo postar desenhos coloridos lá. Mas eu gostei muito desse desenho, então eu vou acabar postando lá ou no Twitter, mas eu não vou divulgar meu Twitter aqui, porque meu Twitter é só palhaçada, então não, tá? Mas provavelmente vai aparecer lá no meu Instagram, então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas sobre o Infinity Paint, deixem aqui nos comentários ou me mandem mensagem lá no Instagram, tá bom? Bom, gente, era esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês a entender um pouquinho melhor como funciona o aplicativo Infinity Painter e que vocês tenham gostado dos brushes que eu uso. E se vocês quiserem saber o nome dos brushes, é só dar uma pausa na hora que eu tô falando ali dos brushes, porque eu ampliei eles na edição do vídeo no Sony Vegas. Então, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, provavelmente vai dar pra ler o nome do brush. É só pausar o vídeo na hora. E demais perguntas podem me mandar no meu Instagram, @MikeSAlves, tá bom? Temos vídeos toda segunda e quinta, então até o próximo vídeo e tchau, tchau.